noite, belas! Começando mais uma segunda, com todo o prazer que a gente merece. Estamos aqui hoje para falar sobre Novembro Azul, um tema extremamente importante, e nós temos um grande convidado aqui. Sim, hoje nós estamos de azul em homenagem à urologia, aos homens, e a gente tem o prazer de receber o Dr. Eduardo Gomes. Ele atua na cidade de Toledo, junto à Clínica Plena, é um colega de trabalho. Muito obrigada pelo convite que você aceitou. Estou honrada. Eu que agradeço. Trêmula a minha voz. Eu que agradeço, Leise e Débora. Obrigado pelo convite. E são ações como essa que vão realmente contribuir, né, para o cuidado da saúde do homem, que é o foco desse mês, né? A cor azul foi coincidência, eu esqueci, mas acabei vindo de azul também. Que ótimo. Então, Novembro Azul é o mês de conscientização sobre o câncer de próstata. Isso. Se a gente pensar focalmente, seria essa a mensagem. Mas, na verdade, esse movimento, né, ele surgiu com uma ideia de uma amplitude bem maior do que essa, né? Amplitude em relação mesmo à saúde do homem, tanto mental, física, sexual e também relacionado ao câncer de próstata, que é o mais frequente. Sim. O câncer de próstata é o tipo mais comum. Ontem eu fui pesquisar e eu fiquei até espantada, porque teve um dado do INCA de que um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. Fica mais fácil, né? É lógico que quando a gente fala em mortalidade, né, qualquer tipo de mortalidade nos assusta, né? Dos tumores de órgãos internos, né, ou seja, excetuando tumores de pele, no sexo masculino a próstata é o mais frequente, porém não é o mais mortal, né? Então o tumor de pulmão, ele é muito mais agressivo e causa uma mortalidade maior, apesar de ser menos incidente. Então nós temos que a incidência do câncer de próstata é alta, mas a mortalidade, né, não tanto. Tanto que é considerada hoje uma doença crônica. Com os recursos que a gente tem, a gente consegue lidar com isso por um bom tempo. Uhum. Quanto ao Outubro Rosa, se iniciou nos Estados Unidos, e onde que começou todo esse movimento do azul? Essa é uma pergunta legal, porque muita gente não tem ideia, né? E veja só, né, numa conversa de bar, né, no ano 2003, dois amigos australianos era o mês de novembro, logicamente, e eles estavam preocupados, assim, que eles não encontravam mais os amigos, que os amigos não usavam mais bigode, né? E eles queriam, de repente, falar, vamos fazer alguma coisa para juntar os amigos, fazer alguma coisa para melhorar a saúde. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um clube do bigode, né? Vamos juntar o pessoal, começar a chamar aqui nesse bar e deixar crescer o bigode, e aí vamos aproveitar, né, esse mês e vamos fazer algumas caminhadas, algo assim. Tanto que em inglês, né, o Novembro Azul, na verdade, começou com uma ONG que chama Movember, que é um trocadilho com a letra M, de movimento em inglês, relacionado ao mês de novembro. Isso foi ganhando força, né, e as medidas e as ações deles focavam exercício físico, mudança de estilo de vida, saúde mental e tentativa de prevenção ao câncer de próstata. Isso tomou um tamanho tão mundial, né? Vários países foram aderindo, que o Movember se tornou uma das ONGs que mais financia a pesquisa para tratamento e desenvolvimento em câncer de próstata. No Brasil, né, o movimento Luta pela Vida, se eu não me engano, lá em 2013, se eu não me engano, eles trouxeram, né, o movimento para o nosso país. E aí foi agregado a cor azul para simbolizar a saúde masculina e se tornou, então, o Novembro Azul. Que interessante. Não faz tanto tempo, né? Não. 2002, 2013 é recente, né? E já tem um tamanho, uma relevância mundial, né? Bem Sim, o movimento realmente ganhou muita força, né? Até porque é aquela questão, né? A mulher, ela é, mais vamos dizer assim, condicionada a cuidar da saúde desde pequena, né? Olha, você tem que fazer seus exames, logo após a menstruação já começa a menarca, né? Estou em frente a uma ginecologista, tem que falar os nomes técnicos corretos, né? Ela já começa a se cuidar, ou ir à médica para receber orientações, e depois mamografias, assim por diante.
E o homem não, né? O homem é aquele que acha que é fortão, que Já nada é. vai acontecer. Vai lá e seja homem, né? Eu tenho que difícil, né? Ele ceder ao fato, não, eu tenho que me cuidar, é como se fosse um sinal de fraqueza, né? Exatamente. E era realmente uma fraqueza nesse quesito, porque a longevidade das mulheres explica, né? Vocês vivem muito mais do que os homens justamente por causa disso. Então, essa questão da educação, né, em saúde, que programas como esse promovem, é fundamental para que essa perspectiva vá mudando, e está mudando, felizmente. Então, você percebe no seu consultório o aumento, né, da procura dos homens para a prevenção, para o cuidado, e não só para tratamento? Ah, sem dúvida, né? Então, a globalização, né, essa tecnologia, esse recurso todo que nós temos hoje de ter um computador nas mãos, né, o celular hoje o tempo todo com a gente, ela surpreendeu, né, no sentido de evolução. A gente vê a cada ano uma procura maior, né? Os idosos hoje eles assistem, né, vídeos, eles veem YouTube, eles têm assistem. Instagram, ou seja, há uma conectividade com todas as faixas de idade e sem dúvida nenhuma, principalmente no mês de novembro, que tem aquela marca, né, a procura é bem maior, felizmente, do que antigamente. Que bom, né? E preconceitos estão sendo quebrados. Sim. Traçando um paralelo com o câncer de mama e a ideia errônea que mamografia é prevenção, que não é, né, diagnóstico precoce, como que funciona o Novembro Azul? Quais são vocês fazem exames? Como que funciona? A similaridade câncer de mama e próstata é muito grande, né? Então, na verdade, não há uma prevenção, eu não consigo examinar o paciente e evitar que ele tenha câncer. Na verdade, é um rastreio para detecção precoce. Então, o que os homens têm que levar como mensagem é: se eu descobrir algo, o quanto antes, melhor, né? Essa é a grande mensagem. E a frequência anual, né? E aí é utilizado como os tumores prostáticos malignos, né? O câncer de próstata não tem sintomas no início, nós usamos rastreio periódico. Então, o médico examina, que é o toque retal, que permite o toque da próstata, e realiza um exame de sangue chamado PSA, né? Mas o nome em português é antígeno prostático específico, né? Então, essas duas avaliações vão formar algumas informações que indicam ao médico se há risco naquele momento. Então, assim como o câncer de mama, a gente não faz a prevenção com os exames. O que os homens que estão assistindo e as mulheres, o que eles poderiam fazer para diminuir o risco? Infelizmente, nós não temos, né, algo que realmente seja efetivo para diminuir risco. A saúde do homem, ela muda com o envelhecimento, e o envelhecimento é um dos principais causadores do câncer de próstata. Existem alguns dados, só para ilustrar. Se você... um estudo lá, por exemplo, fez uma avaliação de 500 pacientes com várias idades que faleceram por acidente, por outra coisa, e fizeram autópsia. E nesses indivíduos, aos 70, 80 anos, quase 70% deles já tinham um foco de câncer. Só que eram tumores chamados indolentes, né? Ou seja, envelhecer vai nos levar em direção ao câncer de próstata. Portanto, não tem como evitar isso. A outra questão é a influência da genética familiar, né? Então, tipo de herança de mutação genética que eu tenho. Correlacionando mais uma vez ao câncer de mama. Hoje, quando entrevistamos pacientes, eu tenho que saber se teve câncer de mama na família por causa da mutação do gene BRCA2, que é muito frequente no câncer de próstata. Também a genética a gente não evita, né? Nós somos constituídos e vamos tocar a vida dessa forma. E uma terceira questão é a raça, né? Então, indivíduos caucasianos, ou seja, de raça branca, têm uma probabilidade menor de ter câncer agressivo e também tem tumores mais, vamos dizer assim, mais tardios na vida. Indivíduos de raça afrodescendente, eles já têm tumores mais agressivos e mais precoces. Então, são coisas que eu não consigo mudar, né? Eu tenho aquela constituição e eu vou conviver com aquele risco. Portanto, é importante participar do rastreio, né? E vocês aproveitam também, como nós no câncer de mama, para daí ratificar sobre
exercício físico, dieta, vocês Qualidade também, de vida. qualidade de vida, vocês também entram nesse fator que a gente pode orientar, né? Com certeza, né? Porque, na verdade, Aproveitar que ele veio, né? se nós considerarmos que existe um gatilho para uma doença maligna como o câncer, o gatilho mais fácil da gente entender é o cigarro em relação ao câncer de pulmão. Eu posso ter uma genética favorável e eu não fumar e não desenvolver a doença. Então, é possível que na nossa alimentação existam fatores, químicas que ingerimos, tipo de alimentação, falta de exercício, obesidade, ou seja, tudo que melhora a minha qualidade de vida, meu estilo de vida, vai me proteger de alguma forma. A única coisa é que nós não temos estudos inequívocos dizendo isso, né? Mas que estar bem vai nos proteger, isso é sem dúvida. Portanto, a gente incentiva, sim. E essa questão do rastreio, né? O exame do toque é algo que tem muito preconceito ainda. A gente vê nas piadas que os homens fazem entre si, né, sobre isso. Como que funciona na prática? Como que é quando o paciente chega? Tem resistência quando, né, você fala sobre o exame? Como que é a reação desses homens? Então, eu acho que isso melhorou muito, Débora, com essa educação em saúde que a gente tem tentado promover. Existem mais ou menos 2 tipos de pacientes que chegam no consultório. Aquele arrastado pela esposa, né? Esse é um pouquinho mais resistente. Eu não sei por que eu estou aqui, né? Ela que me trouxe. Mas aí por medo dela ele também consente. E o paciente que procura, né? O indivíduo que procura se cuidar, ele já vai, né? Com a aceitação, ele tem esse conhecimento, né? O que é importante para o médico na abordagem, principalmente, por exemplo, naquele indivíduo que está iniciando o rastreio para câncer de próstata, explicar como é o exame. Sim. Né? Então, é extremamente comum eu escutar, mas é isso só? Porque eles têm medo que vai doer, eles têm medo que vai ser constrangedor, de se sentir constrangido ou até invadido, né? Sim. Então, a maneira como o médico aborda é muito importante, né? E aí, é lógico, depois que ele viu que o exame é simples, demora segundos, é indolor, né? E que é feito com o máximo respeito, isso vai se espalhando, né? Porque no nosso mundo, o boca a boca é muito importante. E eu incentivo, falo, agora que você viu como é que era, conta para os seus amigos. Sim. Explique como é. Vamos quebrar essa barreira. Mesmo que seja através da piada, né? De um momento engraçado, mas que possa naturalizar isso, né? Porque as mulheres, elas tem muito mais essa questão do conversar, né, de contar o que está vivendo, sintoma, e para o homem é mais difícil na roda deles falar sobre vulnerabilidades, né, então se conseguir naturalizar isso, fica mais leve, né? Fica mais leve. Com certeza. Fica mais leve. E quando se identifica, né, quando se faz o diagnóstico, qual que é o tratamento, como que funciona? O diagnóstico de câncer de próstata, ele é feito através de uma biópsia, né, onde se retiram fragmentos da próstata, e dentro desse mesmo rótulo, câncer de próstata, é como se nós tivéssemos várias doenças diferentes, porque cada tipo de câncer tem uma agressividade particular. Então, a partir de classificação de risco de agressividade, é que as condutas são tomadas. Existe hoje, por exemplo, dependendo do perfil do paciente, do volume da doença que a gente encontra na biópsia e da baixa agressividade da célula encontrada, a possibilidade de não tratar. Então, o médico propõe, por exemplo, um tratamento chamado vigilância ativa, onde eu estou ativo na supervisão, mas eu não executo tratamentos que podem deixar sequelas. Então, o grande medo hoje da nossa área, como urologista, é ter a escolha correta onde eu uso de tratamentos agressivos, como a prostatectomia radical, como a radioterapia, que são recursos que podem trazer problemas de saúde para sempre para o paciente, para o tumor certo. E para aqueles que têm tumores chamados indolentes, ou seja, aqueles tumores mais calmos, que vão progredir junto com o envelhecimento do indivíduo, mas não vão encurtar a vida, não vão trazer sintomas, eu não faço nada, né? Nosso país, a nossa região, ela é muito mais coração do que razão.
Então, em geral, os países latinos têm um pouco de dificuldade de fazer vigilância. Imagina dormir com o inimigo, mais ou menos isso. Países nórdicos, Estados Unidos da América, eles já têm muito mais razão do que coração. Aí o paciente aceita melhor conviver com a doença. Esse é um desafio que a gente tem. Então, a conduta depende do que tipo de inimigo eu estou encontrando. E isso afeta a sexualidade do homem? O tratamento, cirúrgico. O diagnóstico já afeta. Sim. Porque o baque, né, de uma doença neoplásica, meu Deus, por que comigo? Né? O que eu fiz de errado? Como eu podia ter evitado? Ele já deixa a pessoa um pouco afastada das suas relações, né, e de uma vida equilibrada. Então, passado essa fase, se o indivíduo for submetido a tratamento curativo, ele tem risco alto de alteração na função sexual. Por exemplo, mesmo que a ereção permaneça após uma cirurgia de prostatectomia radical, ele tem, na hora do orgasmo, ausência do sêmen, não sai mais o sêmen. Então, dizer para o indivíduo que o sexo vai ser igual antes é impossível. Na radioterapia, por exemplo, vai haver irradiação dos nervos eretórios. Então, dizer que não há risco de perda da ereção, também não tem. Então, assim, é um tratamento que tem grandes possibilidades da função sexual ser mantida da melhor forma, mas provavelmente vai ser um pouco diferente. Então, o médico tem que passar essa segurança e justificar para o paciente. Falar, olha, você precisa passar por esse risco porque a doença é um risco maior. Tudo é uma negociação, né? Então, para as doenças menos agressivas, a gente tenta evitar esses tratamentos para não correr risco de alteração sexual. Sim. E no caso de havendo uma consequência da função sexual, você também trabalha essa psicoeducação de que o sexo não é só penetração, de que tem outras formas de ter prazer sexual, porque isso é muito importante. Eu acho que aí entra a terapia, homens, né? Para as mulheres também, para ela, porque a maioria delas também não sabem, né? Elas não têm estratégias de como lidar com isso, né? Da sexualidade. Então, se resume ao falocínio. Inclusive uma das fases, né, do pré-tratamento, ou seja, desse processo até decidir o que fazer, quando a parceira não o acompanha, né? Ou parceiro, né? Pode ser, de forma com que a gente pede que venha, para que ele também escute, né? Para que ele participe dessas decisões, porque é muito comum, às vezes, dependendo da idade do casal, porque se nós considerarmos a doença câncer de próstata uma doença do envelhecimento, ocorre muito em indivíduos acima de 65, 70 anos, e que às vezes a parceira não quer mais ter relação. Então o casal precisa entender um pouco isso antes de decidir como tratar, para que a gente consiga gerenciar a vida deles, né? Porque a partir do momento que você tem o diagnóstico, o que eu quero é me livrar do mal. Sim, eles querem rápido. Então a gente quer rápido tirar. Eles querem pagar qualquer preço. A partir do momento que o mal saiu e que os exames mostram que eu estou potencialmente curado, eu quero minha vida de volta. Então eu tenho que pensar na vida de volta antes de tratar. Acho que isso é bem importante. Sim. Porque senão pode gerar eu acho que emocional, né? A realidade, a expectativa ali do casal estando bem balanceada, eu acho que é mais fácil de conduzir. Com certeza. Né? Muita informação. E as mulheres né, que elas vão comigo, né? Elas perguntam da vida sexual, elas falam que o marido teve tratamento e tá tudo bem, Leise. Tá tudo bem. A gente não tem mais relação, não tem a penetração, mas a gente se conheceu melhor e melhorou a nossa vida sexual por outras alternativas que a gente teve. Então, acho que a gente pode ir para esse lado, né? Não como fim, que não vai ter mais. Vai ser diferente, uma né? ressignificação da vida sexual, né? Diferente. E outra, para que a ereção ocorra, né, o grau de estímulo tem que ser muito mais intenso, né? Então, se a parceira é complacente nesse tipo de entendimento, exatamente, ele tem chance de recuperar e o casal recuperar não só essas outras formas de prazer, mas também o prazer a ereção, da penetração, né? penetração. Mas a gente depende muito do companheirismo do casal. Sim. Mas tem bastante recurso. A gente tem bastante recurso para resolver.
Então, a luz é a prevenção, para que a gente tenha diagnósticos mais precoces e tratamentos com menos impactos na vida do casal. Uhum. E quando é colocado isso, né, também oferecer, mas quais as minhas opções se isso acontecer, né? Então nós temos hoje várias linhas de tratamento, né, os tratamentos via oral com os inibidores da fosfodiesterase, que, né, o mais conhecido ficou o nome do Viagra em 1998, que ele foi lançado. São produtos extremamente seguros, funcionam bem, né? Eles são utilizados de rotina na recuperação pós-operatória. Então, o paciente já sai do pós-operatório tomando a medicação, porque a parte sexual, ela depende muito da atividade, né? Se o pênis fica inativo, vai havendo atrofia, fibrose. Os microvasos também, né? Exato. Vão se perdendo. Então, ele já sai do pós-operatório em vigência de recuperação. Fisioterapia. Existem injeções intracavernosas, né, que provocam ereções induzidas. Existem bombas a vácuo, que é super fácil de comprar hoje, não é caro, né, que já vai também mantendo o tamanho do pênis para que não haja atrofia no pós-operatório. E também, se caso realmente for uma disfunção irreversível, a colocação de prótese, né? Então a gente consegue, do ponto de vista de ereção, recuperar. Por isso que esse entendimento da parceira, esse outro lado do sexo que será diferente, é importante, porque às vezes eu recupero a ereção, mas eu não recupero o resto, sabe? Aquele contato. Aí entra o trabalho de vocês. E se os dois tiverem combinado antes o pacto, né? Sim, o acordo relacional. O acordo relacional. Né? E aí a gente volta sempre na questão da comunicação, né? Sexualidade é comunicação, é o que a gente conversa sobre isso. Então, começa ali no consultório médico e depois esse casal precisa continuar conversando, né? Sobre como vão viver a sexualidade a partir dali. E aí tudo pode voltar a ficar bem ou até melhorar, melhor. né? Às vezes, né, quando você tem uma situação dessas, eu acho que não questionar por que comigo, né? Mas o que eu tenho que aprender? Às vezes era para unir mais o casal. Eu acho que essa é a grande chave, né? Quando você vira essa chave, né? Quantos pacientes falam, nossa, hoje eu aprendi a valorizar as coisas, né? Hoje eu sei o que é importante para mim. Então, depois do câncer, deu um shiftzinho, né? Então, caiu a ficha e o cara falou, peraí, quem está perto de mim é quem realmente me apoiou, me suportou, e às vezes eu não olhava para aquela pessoa, né? Sim. Então, acho que o sexo pode melhorar, né? Mas nem todos conseguem virar essa chave, esse é o problema. O câncer de mama também é bem similar. Esses dias eu fui numa comemoração e daí tinha uma faixa, eu venci o câncer de mama. Aí tinha uma mulher que estava revoltada. Eu falei, eu acho que ela ainda não entendeu o que é para aprender. Eu acho que eu colocaria na faixa, agora que eu já tive, eu aprendi com o meu câncer de mama. Porque não tem um ganha e um perde, né? Eu acho que tem que os dois ganhar e aprender. E a medicina tem cada vez mais recursos, né? E a gente alçar outros voos depois disso. Legal. E a questão da confiança com o profissional, né? O paciente se sentir seguro naquele ambiente, com aquele médico, isso faz muita diferença na condução desse tratamento, né? E no comprometimento do paciente, né? Né, essa empatia, né, ela é a base da relação médico-paciente. Então, eu tive a oportunidade, né, de atuar no Conselho Regional de Medicina por muitos anos, na região, em Curitiba, e realmente, assim, as grandes discussões, né, que pacientes colocam para o conselho frente a médico foi aquele médico que não ouviu, não esteve ao seu lado, até não houve, assim, nenhum erro, uma infração. E quando houve, e esse paciente falou, olha, se ele tivesse feito isso junto comigo, né? Se ele tivesse me acolhido, eu não teria colocado isso numa ação, né? Sim. Então a empatia, ela é fundamental. E também o resultado do tratamento depende muito também da experiência do profissional, né? Então, resultado cirúrgico, indicações, eu brinco com os pacientes, falo, o que é melhor hoje? É melhor eu fazer uma cirurgia robótica
ou uma cirurgia convencional? Eu falei, depende de quem da está habilidade, pilotando, né? Então você pode ter uma Ferrari em casa com um péssimo piloto, né? Então essa relação médico-paciente é importantíssima. É sensacional isso, né? E se ele já vinha com você, ele já tem essa confiança e essa empatia. Eu acho que por isso que a gente faz medicina. Eu sou suspeita. Olha, e quantas informações importantes aqui, né? Obrigada, doutor Eduardo. E trazer essa leveza, né? Que você trouxe aqui sobre toda essa condução, sobre o processo, sobre os homens buscarem mais esse autocuidado. A gente bate muito na tecla aqui do autocuidado, né? Da gente olhar pra gente. O autoconhecimento, entender o nosso corpo e cuidar mesmo, porque é a nossa casa, né? Se a gente não cuidar, quem vai fazer isso, né? Então não tem o que o médico, o profissional, o psicólogo faça se a gente não fizer primeiro, né? Ter esse olhar amoroso para nós. Para com você mesmo. E uma mensagem talvez que a gente acabou não citando, mas que era importante, né? As nossas, eu brinco que elas são as minhas xerifas, né, as delegadas que trazem os pacientes para mim, né, as meninas, de forma com que uma dúvida muito frequente é quando começar a fazer, né? Senão daqui a pouco tá vindo um homem de 20 anos fazer rastreio com câncer de próstata, casou, a mulher já leva, né? Calma lá, mulheres. Né? Então, como é uma doença do envelhecimento, né, as diretrizes internacionais, elas dizem o seguinte, que os homens devem começar a fazer exame anual de toque, PSA, a partir dos 50 anos. Se eles tiverem familiares, né, com câncer de mama, câncer de ovário ou câncer de próstata, no caso de homens, a partir dos 45 anos, e se for de raça afrodescendente, também a partir dos 45 anos. Mas aos 40 anos, se eles quiserem já dar um start, ou seja, dar um início, é interessante fazer pelo menos um exame de sangue, porque o urologista ele consegue prever um pouquinho a faixa de risco que aquele paciente se situa. Então, aos 40 anos, fazer uma consulta de orientação. Porque hoje o que a gente vê? Não dá para planejar uma ação para todo mundo igual. Então, o cuidado de detecção precoce, saúde, ele é meio individualizado. Então, procure um médico a partir dos 40, um urologista, que eu acho que você vai ter realmente um cuidado melhor com a saúde. Importantíssimo. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada. Belas, até a próxima segunda. Com muito prazer. Tchau, tchau.